Olha o verso 20, que coisa impressionante. Como Deus trabalha com reconhecimento de padrão, como Deus quer que você preste atenção na palavra dele. Verso 20. Não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Deus está falando aqui, a ira do Senhor não vai falhar, até que ela cumpra todos os seus desígnios. E lá em Daniel 8 a gente vê o último tempo da ira. Está relacionada à visão, que é determinada para o tempo do fim. A visão para o tempo do fim. Por isso que tem que estudar o profeta Daniel. Vai ter falso profeta, eles vão enganar o povo. Muitos do povo vão ser enganados porque não estão no conselho do Senhor, porque são teimosos de coração, porque são pessoas que acreditam nos falsos profetas. Essas pessoas vão ser enganadas, mas não é todo o povo do Senhor que vai ser enganado pelo falso profeta. Pelos falsos profetas, no plural, né? Vamos colocar assim. E Deus fala, nos últimos dias vocês vão entender isso. Se os últimos dias começou no tempo de Pedro, como ele fala, né? Dos falsos profetas, assim como foi antes, assim é agora. Quanto mais agora nós estamos perto do fim. Nós estamos muito mais nos últimos dias do que lá no tempo de Pedro. E por que Deus fala nos últimos dias entendereis isso? Assista o vídeo de Gog e Magog. Eu falo sobre os últimos dias. Deus usa essa expressão em muitos lugares para criar conexão de contexto. Deus fala para Gog, nos últimos dias eu trarei você contra a minha terra. E aí Deus vai castigar Gog e Magog e vai ser santificado perante os olhos de todas as nações. Em Apocalipse, Gog e Magog é revelado como a besta e os reis da terra. É a visão de Daniel. Não tem problema se você não estiver entendendo tudo agora. Eu estou ensinando sobre sonhos e visões. Daniel teve visões e a visão do capítulo 7 foi através de sonho. E é um profeta de Deus. E está relacionado aos últimos dias. A expressão últimos dias aparece na explicação da estátua, principalmente lá na parte dos pés, né? Porque é o último reino, onde vem a pedra, bate nos 10 dedos e destrói tudo. Está em paralelo com os 10 chifres da besta. E essa expressão últimos dias volta a aparecer em Daniel 10, que é a explicação do capítulo 8, onde tem uma visão determinada para o tempo do fim, que fala do último tempo da ira. E aqui aparece, a ira do Senhor não vai voltar, não vai retroceder até que cumpra tudo. Então, como é importante somar os profetas? E aí no verso 21 Deus fala, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Eu não falei nada para eles, todavia eles profetizam. De novo Deus vai tocar no assunto. Mas se tivesse assistido o meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teria desviado eles dos seus maus caminhos e da maldade das suas ações. Olha o verso 25. Não é do nosso tempo, não. Isso aqui é só para o passado. Tenho ouvido o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que profetizam do engano do seu próprio coração? Mas hoje não tem mais falso profeta dizendo que sonhou as coisas. Isso era só para o tempo de Jeremias. Esses profetas cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. Olha como isso é grave. Olha o verso 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Deus não está falando para esconder. Conta. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Sonho, minha palavra. Não é só sonho. É sonho e minha palavra. E fale fielmente a minha palavra. Olha o que Deus fala aqui. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? O que tem a ver o falso profeta, sonho, visões do seu coração, fazem meu povo errar, com palha e trigo? Qual é a relação? Deus está falando que os falsos profetas que têm visões e sonhos do seu coração e que contam ao seu próximo, fazendo o próximo errar, e esse próximo são pessoas que desprezam a palavra do Senhor porque acreditam nisso, que não estão no conselho do Senhor, que não entendem a palavra do Senhor. Deus fala, isso é palha. O trigo não. A palha e o trigo são separados. Lembra de João Batista? Lembra dessas palavras do Novo Testamento? No verso 29 diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? As duas testemunhas, elas profetizam, sai fogo da sua boca e devora os adversários. Elas profetizam em que tempo? No verso 30 Deus diz, portanto eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro.
Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, verso 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Você está vendo aqui? Verso 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas. Verso 31. Eis que eu sou contra os profetas. Verso 32. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Está falando dos falsos profetas. Então, irmãos, a gente já sabe pela Escritura que haverá falsos profetas. Já existem falsos profetas e o número vai aumentar. E a gravidade também vai aumentar. Qual é a recomendação da Escritura? O que o Senhor recomenda a gente fazer? É claro, pela lógica, não crer, não acreditar. Mas qual é o parâmetro? Como é que a gente vai saber se é profeta de Deus ou não? Jeremias dá a dica, ele fala, se é profeta de Deus, a palavra vai se cumprir. Mas você tem que discernir antes, senão você vai ter que ficar esperando. Isso vai tomar o seu tempo. Se você tem a palavra de Deus, você já vai saber se é profecia de Deus ou não. Em alguns casos, a gente vai ter que aguardar. Mas não em todos os casos. Tem profecia que você pode reprovar na hora. Tem pessoas que eu vejo falando, foi a visão do Senhor, Ele me deu, e chora, e fala com emoção, e eu não preciso ir perguntar para o Senhor. Pela palavra, eu sei que aquilo é a visão do coração da pessoa. Ela está enganada, e ela está enganando outras pessoas, porque está torcendo a palavra de Deus. Eu não continuei lendo aqui, mas Deus vai falar das pessoas que torcem a palavra dele, esses falsos profetas. Agora nós vamos ler Zacarias capítulo 10. É uma recomendação do Senhor, e para entender isso, a gente precisa conhecer as festas. É preciso conhecer a linguagem de Deus, né? Olha o que o Senhor diz. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um a erva do campo. Pois os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos. Em vão procuram consolar, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira. Está relacionado com Jeremias, não está? E castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, e a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Qual é a relação do verso 1 para o verso 2? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, as últimas chuvas. Sim, ao Senhor que faz os relâmpagos. E Ele lhes dará chuvas copiosas. Vai dar várias chuvas. Ele vai dar, é promessa. Deus está falando, pede, e Ele vai dar. E a cada um a erva do campo. Pois os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos. Qual é a relação? Será que Deus está sugerindo que a gente peça chuva, literal? Será que é isso? Eu já expliquei isso em vários vídeos, né? Talvez expliquei até nesse vídeo. As chuvas serôdia são as últimas chuvas que, caindo sobre o povo de Deus, porque nós somos plantação dele, caindo sobre nós é o derramamento do Espírito Santo, como houve em Atos dos Apóstolos, as primeiras chuvas, haverá nas últimas chuvas aquela colheita da onde saem as primícias para ser levada para a festa dos tabernáculos. O milênio. Eu já estou pegando o literal e o espiritual, né? O que era antes e o que há de ser. Já estou explicando. E Deus está falando, pede essa chuva para Deus. Mas pede no tempo certo. Qual é o tempo certo de pedir? Você tem que pedir em todo o tempo. Mas pedir no tempo certo. Ou seja, há um tempo correto em que essa chuva começa a cair sobre nós. Mas Deus manda pedir antes. E para que serve essa chuva? Essa chuva, que são as últimas chuvas, que está lá em Pentecoste, né? As primeiras e as últimas chuvas. Essas últimas chuvas caindo sobre o povo, traz revestimento de poder sobre o povo, para eles profetizarem. Aí vem a festa das trombetas. E aí eles vão profetizar e anunciar o dia da expiação, onde Cristo vai ressuscitar todo o seu povo. E aí a expiação vai aparecer em todos, porque todos os que têm o corpo corruptível ainda pecam e ainda precisa da expiação do Senhor. Ele está como sumo sacerdote. Mas quando o corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aí nós vamos ter o corpo semelhante a Cristo, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Mas quando chegar o tempo da gente receber o reino, para começar a reinar com Cristo visivelmente, aí a expiação de Cristo aparece em todos.
Aí o ministério dele está completo. Então é revestimento de poder. As duas testemunhas recebem poder para profetizarem durante 1260 dias. Aí vem a expiação e depois os tabernáculos. Pode ver que está perto do fim. Então é necessário que as duas testemunhas de Deus, que tem o espírito de Moisés e de Elias, judeus e gentios, casa de Israel e casa de Judá, Efraim e Judá, é necessário que elas tenham tudo isso da parte do Senhor, antes da vinda do Senhor. É necessário isso. E sabe por que é necessário? Olha para o verso 2. Pede a chuva para o Senhor. Ele vai dar a chuva. Povo, acorda, pede para o Senhor, clama a Ele. Por quê? Pois os terafins falam vaidade. E os adivinhos? Eles veem mentiras, contam sonhos falsos. E em vão procuram consolar. Com sonhos e visões falsas, querem consolar o povo. Não é? Eu sonhei, irmãos, que a igreja foi arrebatada e a terra estava um caos. Todos os servos fiéis subiram e aí começou a grande tribulação e todos aqueles que não estavam fiéis ao Senhor ficaram e vão ter uma segunda chance lá porque vão morrer agora pelo seu próprio sangue. E o anticristo, e eu vi, então precisa buscar a Deus porque Ele pode vir a qualquer momento, Ele pode vir amanhã, conserta a sua vida hoje. Em vão consola o meu povo, diz a Escritura. Porque o Senhor não vai vir agora. Não vem o dia do Senhor antes que se manifeste o homem do pecado. Paulo fala isso. Se você continua lendo Zacarias 10, você vai ver que Deus vai falar de Efraim e de Judá. Olha só como Zacarias é um livro bloqueado. Se você não conhece as festas, não conhece o que são primeiras e últimas chuvas, não sabe o que é Efraim e Judá, que proveito você vai ter da leitura aqui de Zacarias 10? Um profeta tão maravilhoso, tão rico. Que proveito que você vai ter de Oséias? Ah, Luiz, muitas pessoas não conhecem as duas casas de Israel e tem pregação no livro de Oséias. Tem pregação para novo convertido, não para o povo de Deus que está fazendo o lançamento das duas testemunhas. Porque as duas testemunhas não vão passar a surgir de uma hora para outra. Talvez eu não seja do tempo das duas testemunhas, talvez eu não seja daquele tempo, não sei quanto tempo ainda falta, sei que está pertinho, mas essas duas testemunhas vão aprender pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, através de homens na terra. Então nós somos participantes disso também. Você acha o profeta Oséias um profeta lindo, um profeta maravilhoso, sem conhecer as duas casas de Israel, sem conhecer festas? Então experimenta conhecer as duas casas de Israel, conhecer pelo menos um pouco das festas e vai ler Oséias. Você vai chorar, você vai ficar assombrado com o Senhor, com as maravilhas do Senhor. Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. João, ele cita isso na sua carta, né? Revelando Cristo. Mas será que João não conhecia o verso 10? Será que João não fala nada a respeito do verso 10 na sua carta? Ele fala, mas a gente que não consegue entender. Logo após ter falado de Cristo, a profecia da vinda de Cristo, né? A sua primeira vinda, olha o que diz no verso 10. De Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações. E o seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Continuando lendo, Deus vai falar que vai colocar os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Por que está falando da Grécia aqui? Grécia, no hebraico, no original hebraico, é Javã, filho de Noé, filho de Jafé, que é filho de Noé. E isso está em Daniel 8. Então, é uma linguagem simbólica, né? Está falando da Grécia, porque em Zacarias 1 vai ter uma visão com 4 chifres, não vai ter? Grécia, 4 chifres. A gente sabe que a Grécia em Daniel 8 foi representada em um bode peludo, e esse bode lança 4 chifres. Está relacionado isso daqui. Então, irmãos, a única maneira de se combater os falsos profetas é pela palavra de Deus. Só os verdadeiros profetas podem combater os falsos profetas. Deus vai dar sonhos e visões para nós. Ele prometeu, lembra do começo do vídeo? Ele prometeu, ele ainda diz que é para a gente pedir chuva serôdia. Através dessa chuva serôdia, que é o revestimento de poder, essas últimas chuvas que antecedem a vinda do Senhor, nós vamos ter sonhos e visões. Antes também nós vamos ter. Deus já está dando para o seu povo. Só que você precisa pôr a prova. Você precisa saber o que é sonho e palavra de Deus. As últimas chuvas antecedem a vinda do Senhor. E isso está na epístola de Tiago. Por que você acha que em Tiago
ele fala das últimas chuvas e fala, perto está a vinda do Senhor, porque ele leu Oséias. Oséias 6 fala das últimas chuvas. Fala, o Senhor virá sobre nós como chuva serôdia. Por que não fala como chuva temporã? Isso eu vou falar em outro vídeo, porque é maravilhoso, é tremendo, é edificante, só que gasta tempo para explicar. Mas fala, o Senhor vai vir sobre nós como as últimas chuvas. O povo mesmo entende que é a plantação que vai receber as últimas chuvas. E fala da vinda dele. E é da segunda vinda. Tiago fala isso na sua carta, irmãos. Vamos estudar essas coisas, porque se a gente não estudar, como nós vamos pedir? Se eu não sei o que é chuva serôdia, qual é o objetivo dela vir do céu na terra? Pelo menos no literal, eu tenho que conhecer o literal para entender o espiritual. Se eu não entendo isso, como é que eu vou pedir isso para Deus? Eu vou pedir uma coisa que eu não entendo. Como Deus se agrada quando você está orando e pedindo algo que você entende e que tem a ver com o reino dele. Porque você pedir chuva serôdia para Deus é você falar, Senhor, venha a nós o teu reino. Você pedir chuva serôdia para Deus, você fala, Senhor, manda da sua chuva, manda da sua palavra, a sua doutrina que cai como orvalho sobre a erva. Manda sobre o teu povo, para que o teu povo profetize, para que o teu povo seja cheio da tua palavra. Quando você está falando isso, você está dizendo em outras palavras, né? Traduzindo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu. Porque através desse revestimento de poder, através dessa palavra de Cristo, o povo tem sabedoria, tem entendimento. Através disso, o nome de Deus é santificado. Tanto na nossa vida, porque nós carregamos o nome do Senhor, como perante os olhos das nações. Entendeu, irmãos? Esse vídeo eu vou finalizar aqui. No próximo vídeo eu vou contar algumas das visões que o Senhor me deu e alguns dos sonhos relacionados com a palavra de Deus. Agora dá para você discernir, dá para você ver como o Senhor vai te dar sonhos falando a respeito da sua própria vida e que vai acontecer rápido e que vai acontecer diante dos seus olhos. E aí Deus vai te dar sonhos proféticos. Sabe para quê? Para que você tenha experiência e para que você creia que é sonho do Senhor. E para que você saiba que é a palavra de Deus e que está relacionado com o que foi profetizado. E aí você vai ter autoridade para anunciar isso. Amém, irmãos? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu queria que você desse o joinha no vídeo para que as pessoas vejam e tenham vontade de assistir e que você também compartilhasse no Face. Já imaginou as pessoas entendendo isso? Se você entendeu, você sabe o que eu estou falando. Então compartilha no Face. Só que esse vídeo tem várias partes. Então, se você não deu joinha na parte passada, volta lá rapidinho e coloca o joinha também. Isso vai ajudar bastante, né? Um clique vai ajudar. E não esqueça de compartilhar o vídeo para outros irmãos. Tenta comentar também algo relacionado ao vídeo. Pode ser experiência sua. Assim que der, eu vou estar respondendo. E outras pessoas acabam lendo o comentário. Então é interessante que às vezes os irmãos começam a conversar um com o outro no comentário, pegam até amizade. Eu já vi isso acontecer. Se bem que algumas vezes acabam brigando, né? Acabam não dando edificação nenhuma. Mas a gente sabe que não é isso que a gente quer, né? Então é isso daí. Deus abençoe você. E eu tô por aqui, irmãos. Precisar de alguma coisa, assim que der eu vou estar respondendo. Se não responder individualmente, porque pode ser que tenha muito comentário, eu vou responder através de um vídeo para todos, ok? Deus abençoe, fique na paz de Cristo.